A história de como eu me tornei católica foi o mais trágico possível e você vai entender neste vídeo o porquê. Então fica até o final dele, combinado? Mas antes, eu preciso fazer um reforço aqui, tá? Eu nunca deixei de ser católica, nunca fui pra outra religião, nunca usei droga, nunca usei bebida, nunca me prostituí. Não é isso. Mas houve uma tragédia, um pouco, claro que pra mim foi muito maior do que tudo isso, que me ajudaram a encontrar a Deus. Eu nasci em berço católico, mas houve um período na minha vida, adolescência principalmente, que eu deixei de ir à missa. Eu não queria saber de Deus, eu achava uma bobeira, eu achava que eu tava sendo obrigada a viver uma fé, eu não queria essa vida de igreja, né? E eu era um pouco rebelde, né? Rebelde sem causa. E aí, eu ouvia muito que minha avó e minha mãe conversavam sobre questão de história da igreja, tudo aquilo que elas viveram, experiências. Então, sempre ouvi muito. Então, tinha ali uma sede de Deus, tanto que a única coisa da igreja que eu ouvia na época era o Rosa de Saron, porque era rock, e eu gostava muito do Rosa de Saron. Então isso ainda me fazia estar um pouco mais próxima de Deus. Não tanto quanto eu sou hoje. E aí, num determinado período da vida da minha família, o meu pai ficou muito ruim. Aliás, meu pai sempre teve muitas questões de saúde, né? E ele sempre foi aquele que, se ele ficava doente, eu ficava muito mal, porque eu sou muito amiga do meu pai, assim, né? Exatamente num dia específico, que eu não lembro a data, porque eu tenho problema com datas, mas eu lembro do acontecimento. Meu pai havia ido num médico, a gente estava muito preocupado com a saúde dele, porque ele tava tendo umas dores de cabeça, uns zumbidos no ouvido. E aí ele havia acabado de chegar com a minha mãe do médico. E eu lembro que nessa hora eu estava no andar de cima da minha casa, né? Que tem o térreo e o primeiro andar. E eu estava indo para o banheiro de cima, quando eu ouvi o meu pai falando com a minha avó e a minha mãe de que o doutor tinha detectado um tumor na cabeça dele. Então, todas as vezes que nós ouvimos tumor e câncer, né, a gente fica muito mal, com muito medo. Na nossa cabeça já é um decreto de morte para aquela pessoa. O meu pai sempre foi um herói para mim. Sempre. E aí eu lembro que quando eu entrei no banheiro e ouvi isso, eu comecei a chorar desesperadamente. Eu só falava: Deus, não tira o meu pai, não tira o meu pai, não tira meu herói, por que você tá fazendo isso? Eu lembro que lá dentro do banheiro eu sentei no chão e comecei a chorar. E pedia pra ele não deixar, né, isso acontecer. Então, assim, detalhe, nesse período eu não ia na missa, eu não queria nem saber. Eu tinha a minha conexão com Deus por meio do Rosa de Saron, por meio das histórias que minha avó e minha mãe contavam, mas eu não tinha essa espiritualidade. Rezava o Pai Nosso, a Ave Maria, quando eu queria, quando eu achava necessário, né? Não tinha a frequência que um católico deve ter. Então, quando eu entrei no banheiro, eu entrei em desespero, comecei a chorar. Eu achei que meu pai, de fato, ia morrer, porque a gente sempre ouve tantos casos de pessoas que têm câncer e tumor que morrem, ainda mais a cabeça. Então, o tumor do meu pai era bem grande e ele ia precisar passar por uma cirurgia para retirada desse tumor. E aí, nesse período, eu fiquei muito desesperada. Comecei a ir atrás das coisas da igreja, até que eu pesquisei sobre o Revolução Jesus, numa das músicas do Rosa, apareceu lá no YouTube. E aí eu queria ir, né? Porque eu comecei a ir na missa, eu perguntava pra minha mãe sobre como que era as coisas, rezava, comecei a rezar mais porque eu entrei em desespero. Os médicos falavam que se meu pai passasse pela cirurgia, ele corria o grande risco de ter problemas de mobilidade, perder o movimento do rosto, porque era na cabeça, era, né? Perder o movimento de tudo. A gente tinha muito medo. E aí, comecei a pesquisar tudo direitinho, encontrei o Revolução Jesus e senti vontade de ir, porém a minha mãe não deixou eu ir. Então eu já tava numa época menos rebelde, que eu obedecia, né? Sempre obedeci muito minha mãe, mas não retruquei tanto. Fiquei triste, mas não fui pro Revolução Jesus. E aí eu e uma amiga, mas a gente nem sabia o que ia fazer. E aí, como minha mãe tava indo muito no grupo de oração e na igreja, né? Na nossa atual paróquia, ela viu que o pessoal ia fazer um acampamento para o PHN, famoso PHN 2010. E aí ela falou: olha, filha, os jovens de lá vão, você quer ir? Qualquer coisa eu pago pra você. Falei: não, mãe, quero ir. Só que detalhe, eu não conhecia ninguém. Eu não tinha tido nenhuma experiência assim com Deus pra querer voltar pra igreja. Eu queria ir pra igreja porque meu pai estava doente, né? E aí, pra pagar o PHN, eu fui com a minha mãe num famoso grupo de oração que eu sempre ouvi falar, porque minha mãe sempre foi de renovação carismática. Quando eu cheguei para o grupo de oração, eles fizeram o momento do famoso repouso no Espírito Santo, que é a efusão do Espírito Santo. É quando o Espírito Santo nos toca de uma forma totalmente diferente. Eu já ouvido falar
de alguma coisa. Mas assim, sempre achava que era loucura, né? E a gente tava rezando, eram vários grupos, assim, de oração. E durante o momento de oração, eu fechei meus olhos e comecei a me entregar naquela oração. E do nada, eu caí. E eu não tava entendendo nada, eu queria levantar, mas eu não conseguia. Pra você que não sabe, é como se fosse um desmaio, mas você ouve o que tá acontecendo, tá? Então, eu repousei no Espírito Santo. Eu queria levantar, eu não conseguia, eu me tremia muito. E não tava tão frio assim no dia, eu tava me tremendo muito. Aliás, quando eu cheguei no grupo de oração, eu tava me tremendo. Eu cheguei na igreja, eu já estava me tremendo, antes do momento de oração. E aí, depois que aconteceu o momento de oração, tudo, eles até explicaram um pouco o que era. E aí eu perguntei pra minha mãe, porque parecia que eu tinha encontrado o amor da minha vida e eu não queria mais sair da igreja. Depois eu fui, vivi o PHN, aí que eu me apaixonei mesmo por tudo isso que envolve a igreja católica, e eu nunca mais parei de estar na igreja. Muito pelo contrário, a cada dia mais entrando neste grande mar e indo cada vez mais de forma profunda. E meu pai sobreviveu ou não a isso, né? Sim, ele sobreviveu. Um pequeno detalhe, conforme nós íamos rezando, né, por ele e tudo e tal, o pessoal até ia em casa também fazer muita oração. Meu pai fez a cirurgia, ele tirou boa parte do tumor, porém, eles não conseguiram tirar tudo, porque se tirasse, meu pai ia ficar como se... assim, vegetando. Não conseguiram tirar tudo, mas tiraram boa parte. Eu lembro que quando eu fui ver meu pai no hospital, ele parecia um ET. Porque a cabeça dele era imensa e o corpo dele parecia o meu, assim, bem fino, mas muito fino. Aliás, mais fino do que eu tô agora, né? Porque agora eu já engordei, mas era muito fino. Porque mexeu na cabeça, né? Então eles abriram o crânio e pra poder tirar o tumor. E aí, no período de recuperação, eu não lembro se 15 dias ou um mês depois, deu trombose na cabeça dele. Nessa época tudo aconteceu, gente. E aí, ele quase morreu mesmo. Então, por conta do tumor, ele corria um sério risco de morrer da trombose. Foi assim, ele sentiu uma dor insuportável, com dor de cabeça, tudo. Corremos com ele pro hospital e aí deu a trombose, ele teve que ficar no hospital novamente. Então, meu pai, assim, é um grande milagre, né? E aí, ele foi voltando, ele teve que fazer a fisioterapia, ele fazia exercícios pro rosto, porque ele ficou um bom tempo sem o movimento de um lado do rosto dele. Fazia do corpo também, mas muito mais o rosto. Então, a boquinha dele ainda é bem torta, mas ele sente bem pouquinho, quase nada. E o lado onde tá, né, o restinho do tumor, ele não ouve mais. Então, assim, meu pai perdeu totalmente a sensibilidade dele de um lado, movimento, tudo. Ele teve que fazer fisioterapia. Foi durante muito tempo no médico, principalmente no rosto dele, né? Aqui eu lembro quando ele chegou em casa, depois da cirurgia, tudo, a gente tinha que dar água pra ele, a água escorria, assim, né? Tanto que ele fala até hoje que ele tem o sorriso torto, ele tem mesmo o sorriso tortinho, porque é um lado que ele não tem sensibilidade, é como se nada tivesse acontecendo ali, bem pouquinho, e o ouvido que ele é surdo, ele ficou surdo. E foi um grande milagre, porque tempos depois ele encontrou uma senhora que passou pela mesma questão que ele, só que ela não conseguiu recuperar os movimentos. Ela ficou, assim, muito torta. E aquilo deixou ele muito chocado, e ele viu o quanto ele era um milagre diante de tudo aquilo que ele passou, né? A cirurgia, a trombose. E um tempo depois, ainda quando ele estava em recuperação, o pai dele, meu avô, assim, grande responsável também durante esse período. Eu acompanhava ele nas novenas de Santa Rita, que é a nossa padroeira. Ele tinha uma fé muito grande. Eu sempre conversava com ele de igreja, né? Quando ele tava tranquilo, que ele era bem serião. Ele morreu no mesmo ano. No mesmo ano que eu me converti, no mesmo ano que meu pai se curou. Então foi, assim, uma grande provação. E eu lembro que nesse período que eu ia muito pra igreja, nós tivemos um evento na igreja. Eu não servia, tá? Eu só participava na época. E aí fizeram o momento da famosa veredas, que hoje em dia não se faz mais, até por conta dos exageros. Mas o que é a vereda? É um grande corredor de pessoas que ficam um do lado do outro. E aí uma pessoa passa naquele meio e as pessoas vão rezando por ela. E ao final, alguém abraça ela, né? E eu lembro que nesse evento, eu não lembro se era grupo de oração, algum outro evento, noite de louvor, enfim. Eu passei por esse momento de vereda. Eu era muito nervosa, eu era extremamente nervosa. Eu quebrava a porta do meu guarda-roupa, eu era muito agressiva, muito. Apesar de ter a cara de tranquila, eu era muito agressiva e nervosa. Então, quando eu passei nesse momento da vereda, minha cabeça fazia assim, né?
Sem brincadeira, eu ficava muito nervosa. Parecia que eu tinha Alzheimer, porque tanto que eu tremia. Eu ficava muito nervosa, eu me tremia toda. Parecia que tinha Parkinson, assim, né? E aí, quando eu cheguei no final, eu já não tava mais com aquela tremedeira. Hoje em dia eu não tenho mais essa tremedeira, porque eu me fechava muito, né? E a pessoa que foi me abraçar foi um franciscano. E ele me abraçou e ele falou, olha, Deus diz que vai estar com você em todos os momentos. Que muitas coisas vão acontecer, que vão te doer, mas que ele está com você em todos os momentos. Tempo depois, veio o falecimento do meu avô, que foi a primeira grande perda que nós tivemos. Então, a gente ficou com medo do meu pai falecer, e quem faleceu foi o meu avô, que cuidou muito dele, né? Foi uma dor muito grande. Todas as vezes que eu vou na novena de Santa Rita, eu lembro dele lá com a veste de ministro, né? Mas com a graça de Deus, tudo foi se ajustando. Depois disso, eu e minha mãe, a gente ficou ainda mais firme na igreja, minhas irmãs também. Meu pai também, hoje meu pai, esse grande milagre, é ministro extraordinário da Eucaristia. Eu sou ministra extraordinária da Eucaristia. Minha mãe é ministra extraordinária da Eucaristia. Minha irmã também é. Eu aprendi com tudo isso que Deus tira de um mal um bem, desde que nós deixemos que isso aconteça. Então, com tudo isso, né, além de eu ter tido meu grande encontro com Deus por conta do meu pai, né, meu pai foi grande responsável pela minha conversão mesmo, né, minha vivência prática e minha adesão ao catolicismo de fato, eu aprendi que Deus faz de um mal um bem. Transforma todas as coisas. Aquilo que parecia impossível, Deus tornou possível, que foi o meu pai ter se recuperado. E mais do que isso, gerou muitos frutos. Então, apesar da doença, de tudo que nós passamos, Deus frutificou tanto na minha vida, quanto na vida da minha família também. Então, esse é um pedacinho aí da minha conversão. Conversão no sentido de estar fixo na Igreja de Cristo, na Igreja Católica. E claro, né, ter encontrado a Cristo, porque eu tive meu encontro pessoal com ele. Então, com isso, eu quero dizer o quê? Que primeiro, eu não sou novinha na fé. Segundo, não sou novinha na Igreja Católica. Aliás, eu já tenho uma idadezinha já. Já passei a idade de Cristo. E também, no meu período de conversão, ele é longo. Ele não é pouco. Eu vim contar um pouco da minha conversão, para que vocês possam conhecer um pouquinho também, para entender que Cristo age de diversas maneiras, e também para você contar a sua história de conversão, porque a nossa história de conversão ajuda outros irmãos ou a ganhar força ou a se converter também, né? E acreditar em Cristo. Então, se você tem uma história de conversão, você ouviu essa história e falou, nossa, minha história foi assim, 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 e quer que a gente conte, transforme isso em vídeo, deixa aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz em poder produzir um vídeo contando a sua história. A gente quer montar alguns vídeos aqui sobre contos de histórias de conversão, tá bom? Se você tiver vergonha também, pode mandar no número do WhatsApp que a gente vai dar uma olhada lá pra poder produzir também, tá bom? Então não esquece, deixa aqui nos comentários, respeitando sempre as famosas regras desse canal. Não esquece do meu joinha, de se inscrever no canal e ativar o seu sininho. Então é isso, até a próxima história, que pode ser a minha ou pode ser a sua. Tchau!